Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pio de Pietrelcina, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco. Não enterre os seus sonhos. Meus irmãos, muitas vezes a gente ouve pessoas dizer que tem um tempo para tudo e todas as coisas. Mas nós precisamos entender um grande detalhe. Existe um processo. Exatamente. E nós precisamos passar por esse processo para alcançar ou para realizar aquele sonho. Mas o tempo depende de mim e de você. Se eu esforçar, se eu correr atrás. Amém? Porque muitas vezes eu e você quer que um sonho se realize, se concretize, e não busca, não vai correr atrás, e isso não vai acontecer. Entende? Mas nós precisamos ser fiéis a Jesus e buscar. E em busca daquele sonho, daquele objetivo que nós almejamos. Nós não podemos esperar pelo tempo. Nós não devemos esperar quando as coisas ficarem bom. Entende? Isso não deve acontecer. Essa visão distorcida, muitas vezes eu e você temos. E quando eu e você temos essa visão distorcida, esperar as coisas melhorar, e eu te pergunto quando as coisas vão melhorar, e você vai responder nunca. E é verdade, as coisas nunca irão melhorar. Mas eu e você precisamos mudar essa mentalidade. E essa mentalidade para mudar tem que ser hoje, tem que ser agora. Entende? Nós não podemos esperar ser motivado. Nós não podemos ser elogiado. As pessoas não podem dizer vai, esse é o tempo bom, favorável. Não existe isso. E a gente precisa parar com isso. Entende? Porque a gente precisa estar preparado para a hora que o sonho chegar, de fato, aquilo se realize em nossas vidas. Deixa eu dar a primeira luz para você. Deixa eu jogar luz para você. Vamos aqui entender uma grande realidade. O produtor rural. Se o produtor rural esperar só o tempo da chuva, a população vai morrer de fome, meu irmão, minha irmã. Por quê? Se eu e você olhar o período que chove, normalmente, onde eu moro aqui na cidade de Malhada, na Bahia, só chove aqui de novembro até março. Então, e os outros meses? Então, se a gente esperar só esse tempo para plantar, então quer dizer que os outros meses a gente vai morrer de fome? Não. Então Deus deu ao homem sabedoria. O homem é sábio. Então, nesse período que está chovendo, nós vamos plantar. Mas quando não está chovendo, nós vamos usar a nossa cabeça e nós vamos usar a inteligência. Deus não deu o quê? Inteligência. Sendo inteligente, o quê? O tempo que não chove, eu vou o quê? Irrigar. A irrigação. Ah, não. Esse é o tempo de plantar, então eu vou plantar. Deus deu inteligência como? Porque existe a terra preparada. Essa terra aqui, nesse tempo, pode plantar café. Nesse tempo pode plantar uva. Nesse local pode plantar a maçã. Nesse local pode plantar tal fruta, tal alimento. Tudo bem, planta. Nesse local pode plantar a soja, a abóbora. Mas assim, planta. Mas de janeiro a janeiro, de segunda a segunda, nós podemos plantar. Como que? Tá chovendo, planta. Não tá chovendo, vamos irrigar. Tá entendendo? Eu falo, entendi tudo, velho. Isso foi libertador pra minha cabeça. Foi libertador. Só que eu e você precisamos viver isso na realidade. O produtor rural, ele entendeu isso. Ele examina a terra, ele cuida da terra, ele ara.
para ele plantar, para ele colher o que ele precisa, para ele sobreviver e para ele vender, para ele comercializar aquele produto. Entende? E eu e você precisamos fazer isso. Vamos aprofundar isso. O produtor rural, o que ele faz? Que cria gado, não sei vocês aqui, mas como eu sou interior, então eu vejo a vaca, boi. Então, quando tá chovendo, os animais ele comem a grama que tem a pastagem. Mas quando para de chover e a pastagem, tudo ali, a grama, tudo ali que o gado, a vaca pode comer, acaba. Então ele começa a comprar torta, silo, ou então ele prepara silo para os outros meses que não vai chover e tem ali guardado de fato em um depósito. Mas só que ele vai comprando os grãos, soja, ele vai comprando tudo que o gado come para que o gado permaneça vivo. Entende? O alimento do gado. Então ele começa a comprar. Então Deus deu inteligência ao homem. E a vaca não para de dar leite o ano todo, porque a vaca está consumindo. Então se Deus deu essa inteligência para o homem fazer isso, tanto para a plantação e tanto para os animais, a vaca e assim os outros animais também, nós precisamos que colocar isso em nossa mente, sobre não enterrar os nossos sonhos. Entende? Por exemplo, tem pessoas que querem de fato chegar em uma realidade de vida, em um cargo. Amém? Amém. Isso é louvável, é louvável. Só que muitas das vezes você olha para a pessoa não dedica, a pessoa não se prepara e ela quer. Por exemplo, ela quer ser gerente daquela empresa, só que ela sendo faxineira, ela não é uma faxineira exemplar. Ela não é uma trabalho em serviços gerais exemplar. O comportamento dela é pior do que serviços gerais, porque ela não exala aquele algo diferente dentro dela, onde chama a atenção do dono da empresa para subir ela de cargo. Entende? Ela não tem um diferencial, ela não tem uma luz dentro dela, porque ela não dedica, ela não prepara. Então ela limpa de qualquer jeito, de qualquer forma. Então, se você quer ser notado, você precisa fazer algo a mais. Algo a mais. E você vai fazendo, você vai limpando com carinho e zelo. O patrão vai perceber o zelo que você está limpando, que você está fazendo aquilo. Ele vai te subir de cargo. Ele vai perceber, aquele funcionário tem algo diferente nele e nela, então eu vou subir o salário dele e dela, para que ele, de fato, possa trabalhar comigo. Eu quero ele mais próximo de mim. Entende? Por causa do seu diferencial, por causa da sua dedicação. Entende? Tanto as vestes, tanto a sua forma de falar, talvez o horário que você chega, talvez como você limpa, como você cumprimenta os outros funcionários, como é que você cumprimenta, da mesma forma que você fala. Porque muitas das vezes as pessoas podem até ser de interior, mas a gente pode falar bem, nós podemos vestir bem, nós podemos fazer tudo bem, basta aí você dedicar. Veja, isso é algo muito importante de pensar e de refletir sobre a nossa vida, onde a gente quer chegar. Só que muitas vezes a gente enterra, dizendo, eu não sou capaz, eu não posso. Só que muitas vezes não é porque você não é capaz que você não dedica. Porque hoje, graças a Deus, existem meios, formas, jeitos de você alcançar tudo isso. E eu e você precisamos mudar essa. Muitas das vezes, meu irmão, tá tudo aqui, é a nossa mentalidade. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não tem a cabeça de pensar. E Deus, Ele quer. Deus quer nos conceder graças e bênçãos. E você tem capacidade de realizar esse sonho. Só que muitas das vezes, o que eu e você temos? Eu não sou capaz. Então essa incapacidade, você está atrofiado e foi você mesmo que atrofiou. Você está ridicularizando a sua vida. Você está destruindo a sua vida, o seu intelecto, a sua mente, sendo que você é capaz. Entende? Você está se autodestruindo. Você está enterrando os seus próprios sonhos. Então é algo que eu e você precisamos pensar e refletir sobre isso.
Entende? Essa mentalidade, esse pensamento medonha de dizer eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, eu não vou. Entende? E não é nem pessoa que está dizendo isso a seu respeito. É você próprio que está se autodestruindo, se automutilando. Então é algo que eu tenho que refletir, repensar, rever tudo isso que eu quero para minha vida, o que você quer para a sua vida. Entende? Então a gente precisa ser protagonista para o bem, para o amor, para a misericórdia. A gente precisa pensar em tudo isso. Onde a gente quer alcançar, quer chegar. Então, como que você fala, como você se veste, o horário, entende? Então, aquilo que você fala, eu não sou capaz, aí de fato você não é capaz. Você não vai chegar porque você próprio já destruiu os seus sonhos. Entende? Então, muitas das vezes, nós mesmos estamos enterrando nossos sonhos. Por que você enterra seu sonho? Porque você diz que não é capaz. Fulano que é capaz. E nós não podemos ter essa mentalidade, esse pensamento. Eu e você precisamos mudar tudo isso, esse conceito. Nós precisamos mudar tudo isso. E para isso acontecer, precisa começar aqui em nossa mente. Entende? Talvez nem a pessoa está te anulando. É você mesmo está te autodestruindo, se automutilando. E essa mutilação que está acontecendo na sua vida, meus irmãos, é você que está destruindo. Entende? E esse enterrar os teus sonhos não é as pessoas primeiramente, é você. É eu que colocar aqui na minha cabeça. Eu que tenho que rever tudo isso. E eu te pergunto, como é que você está revendo tudo isso? Como é que você está pensando em tudo isso, meus irmãos? Porque Deus, Ele pode fazer e você é capaz. É claro que a gente precisa esforçar, dedicar, mas Deus nos concedeu sabedoria, discernimento, graça, força, poder. Deus nos deu todas as graças cabíveis para você realizar o seu sonho. Só que muitas das vezes aquilo que está em sua cabeça é a pior coisa. Entende? Então você enterrou o teu sonho. A outra coisa é, meus irmãos, não aceito o não. Você não pode aceitar o não. Entende? Esses não nos paralisa, nos destrói. E a gente tem vivido com isso, a gente tem acumulado esse não dentro de nós. Por quê? Fulano disse que eu não consigo, que eu não posso. Então é porque ele tem muito conhecimento, ele domina daquele assunto, ele sabe de tudo isso mesmo. Então, se ele disse, tá dito mesmo. Eu te pergunto, meus irmãos, será que essa é a verdade absoluta sobre a sua vida? Então quer dizer que fulano, ele pode escrever a sua própria história. Ele é protagonista das suas conquistas, também dos seus fracassos, suas derrotas. Então você vai aceitar tudo isso? Entende? Meus irmãos, eu tenho que dizer uma coisa muito importante para vocês. Hoje existem cursos, existem pessoas mentoras, tudo com dedicação, tudo com preparação, tudo com esforço, a gente consegue chegar onde quer chegar. Mas se eu e você continuar com essa mentalidade, com esse pensamento mesquinho, com esse pensamento, meus irmãos, de vítima, como o pior, você vai ser esse pior mesmo. Não existe oração forte, oração poderosa para reverter essa situação. Mas eu e você precisamos mudar como pensamos. Nós precisamos pensar em tudo isso. E isso só vai acontecer quando eu tomar essa firme decisão como eu quero alcançar os meus objetivos, os meus sonhos. E para você desenterrar os teus sonhos, meus irmãos, tirar ele da gaveta e de fato ele concretizar, ele realizar, meus irmãos, entenda a coisa. Não espera por tempo bom, tempo favorável. Para com isso. Para de você ter esse pensamento. Mas eu e você precisamos entender. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Tudo posso naquele que me fortalece. Entende? Wênio, mas o cenário hoje, nosso tempo atual, as coisas são tão ruins, Wênio. Não. Mas nós precisamos ter
protagonista de tudo aquilo concretizar, realizar. Entende? Meus irmãos, eu e você precisamos sempre nos esforçar e dedicar. Todo o tempo cada vez irá ficar difícil. Você tem que ter essa plena certeza, essa plena convicção em seu coração. Mas você precisa esforçar, ir atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos. As coisas não estão fáceis. E as coisas, cada dia que passa, vão ficar mais difíceis. Mas eu e você decidimos olhar para um lugar onde de lá vem o nosso socorro, o nosso sustento, a nossa força. Entende? Eu e você não podemos deixar que pessoas venham enterrar os nossos sonhos. Nós não podemos deixar que apareçam oportunidades, mas nós devemos criar oportunidades. E quando eu começo a criar oportunidades, é em busca dos objetivos. Sou eu que vou abrindo caminhos e fazendo caminhos. E tudo que eu passo, tudo que eu estou vivendo, não é para me desistir, desanimar, não. Mas é que tenho a plena certeza, a plena convicção em meu coração que Deus é o meu Pai e está sempre comigo. Então, quando eu tenho essa certeza, eu tudo posso daquele que me fortalece. Eu vivo dessa verdade absoluta. Dessa verdade é uma certeza convicta dentro do meu coração. E para isso, meus irmãos, cada um de nós precisamos parar de pensar mesquinho, parar de pensar baixo. E nós precisamos, a partir de hoje, ser guiado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei qual é o teu sonho, mas eu quero te dizer a coisa, não enterre ele. Não fique adiando. Entende? Você já viu aquele ditado que tem boca vai a Roma? É 10% de inspiração e 90% de transpiração. Lembre-se disso. Muita gente quer que as coisas caiam do céu. Entende? A gente fica esperando no outro. A gente espera muitas vezes no outro. E nós não podemos ficar esperando. Mas que eu e você possamos sempre rezar. Pedir a Deus força e em busca dos nossos sonhos, nossos objetivos. Seguir em frente. Porque Deus está contigo. Deus está comigo. Deus está sempre conosco. Que eu e você possamos ter essa firme decisão. Cada um de nós. Que possamos viver com essa verdade em nossos corações. Essa certeza desse Deus poderoso, desse Deus majestoso, que sempre está, sempre estará e sempre faz, sempre irá fazer infinitamente mais em nossas vidas. Que você possamos mudar o nosso comportamento, mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, entender que existe um Deus poderoso, grandioso, que está e sempre estará para fazer infinitamente mais nessas vidas. Lembre-se, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Ninguém fecha. Onde tem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio de vós. Eu enviarei um anjo na sua frente para te conduzir e te proteger. Lembre-se disso. Você é um filho amado. Tu és precioso aos olhos de Deus. Eu sou precioso. Nós somos preciosos. Amém? Nós vamos ler um relato retirado do nosso próprio site. Preste atenção nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Padre Pio ajuda em 35 segundos. Naquela tarde, minha amiga Ana Lúcia e eu aguardávamos na saída do trem, na Alemanha. Faltavam apenas 35 segundos para que o comboio irrompesse na via e estávamos diante de um obstáculo intransponível. Uma longa escada pela qual devíamos subir carregando 6 malas. O elevador brilhava pela ausência. Tomar o trem nessas condições era uma verdadeira proeza para as 2 moças como nós. Desesperadas, exclamamos em uníssono:
Padre Pio, ajuda-nos, por favor. Envia-nos 2 homens fortes que nos ajudem a levar as malas. 2 segundos depois, apareceram 2 homens altos e fortes que nos perguntaram em inglês: precisam de ajuda? Ana Lúcia e eu respondemos em coro: sim, por favor. Pegaram 2 malas de cada uma e nós as 2 restantes. Subimos muito depressa a escada, justo quando chegava o trem. Uma vez no vagão, nos despedimos deles muito agradecidas. Ainda em pé e sem fôlego, revivemos o sucedido entre riscos e gestos de assombro. E não deixamos de agradecer ao Padre Pio pelo gesto tão cavalheiresco. Sandra Catalina Zambrano, Tampico, México.